né? E para mim o fanatismo ele esbarra com isso, né? Porque até para situar, né? Esse não é um problema, é um problema de quem inclusive tem igreja. Conversando com padres, eu sou amigo do padre Everson, sou amigo do padre Edson, tenho amizade com, né, era muito amigo do pastor Gil, que era da presbiteriana, que não está mais entre nós, eu tenho amigos que são espíritas, e todos são unânimes. Eu lembro do Gil, antes dele morrer, ele falou: Jorge, estou mandando uma mulher lá para tua clínica que eu não estou aguentando ela dentro da igreja. As pessoas estão ficando loucas mesmo. Tá ficando louca, tá? E o fanático dá trabalho para quem é pastor, para quem sabe? Se ele não for o fanático... o fanático dá trabalho para o cara que vende pastel. Exato, ele dá problema pro padre. Padre, tu tá bebendo no final de semana, o cara tá de folga, pô, deixa o padre tomar a cerveja dele, né? Pois é. Sabe? Você vê que o fanático, ele é aquela pessoa que gera confusão onde ele tá. Eu queria até brincar um pouco de situar quem que é o fanático, Léo, para a gente dar nome aos bois. Fanático é aquela pessoa agressiva, tá? Que se fecha numa bolha. Ele acredita que só existe música de Deus, de louvor, e o resto nada presta, tá? E o X não é a pessoa ter uma vivência religiosa, ser captado por isso e viver em paz, em harmonia no canto dele. O fanático ele é agressivo, tá? Então qualquer um que professe qualquer coisa diferente, ele parte para o ataque. Ou seja, ele já odeia o contraditório. Exatamente, aí começa a confusão, porque ele vive fora da realidade, ele beira a psicose, ele cria um mundo particular para ele, o maravilhoso mundo de Bob, né? Ele mora em Nárnia. Tá? Ele compra lote no céu e vai morar lá e quer levar a família, coitado dos filhos e da esposa, tá? Porque do jeito que eles preconizam, imagino que aquilo deve ser um saco, né? Porque você vai falar de uma questão que a pessoa para de viver a vida. Você não pode conversar com qualquer um na rua, você não pode ter convívio social, né? A gente observa pessoas aí que nesse período de carnaval não pode escutar samba, que é música do mundo. Música do mundo, música do demônio. É a nossa cultura. Música do capeta. É a nossa cultura. Eu tenho relatos de professores que na época, por exemplo, de festa junina, que é uma tradição cultural que nós trouxemos dos portugueses, criança não pode participar de festa junina. Você está falando de religiosos. Pseudo-religiosos, porque isso não é religião. Isso deixou de ser religião já tem muito tempo, né? Então, eu estou falando de fanatismo. E aí você massacra criança, você massacra adolescente, você massacra cônjuge, por quê? Né? Ou segue o que eu estou mandando, a coisa não, ou a coisa vai pegar pesado. E isso está acontecendo nos mais diversos níveis, né? Tem inclusive pessoas que usam isso para liderar. O fanatismo, ele está na política, ele está na religião, ele está no desporto. Quantas pessoas não são assassinadas todas as semanas por causa de briga de torcida? Aliás, a pessoa fanática, gente, o cara é fanático em Iron Maiden, sabe? Uma banda boa, legal, mas ele é chato. Fanático é chato. Que você quer mostrar, pô, olha esse som novo que eu descobri aqui. Não, bom é só o Iron Maiden. Exato, descobri uma banda nova aqui, Riverside, cara, olha que som massa que esses caras... Não, mas o cara é chato. São pessoas limitadas cognitivamente. Eu adotei esse termo já tem algum tempo para não chamar de burro. Eu ia te fazer a pergunta, veio aqui para fazer, você já respondeu antes de eu perguntar. Porque, cara, a pessoa, sabe aquela coisa de não abre a cabeça. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, que eu tenho certeza que quem está vendo o vídeo do podcast deve estar se perguntando, tá, o cara é burro, mas tem cura isso? Esse é o problema. O fanatismo cresceu no Brasil por falhas na nossa educação, analfabetismo funcional, os números vêm junto. Por que o Brasil está sendo um dos países recordistas de fanatismo? Tá? Os dados de saúde mental do mundo estão juntos, não são separados. Né? Os piores países de saúde mental do mundo, quais são, Léo, você sabe? Não faço a menor ideia. Inglaterra, África do Sul e Brasil.
Inglaterra, África do Sul e Brasil. São os piores países em termos de adoecimento em saúde mental do planeta Terra. São esses 3 países? Sim, eu tenho 2 pacientes que eu acompanho, que são, um é da área de TI, o outro é um professor universitário que moram na Inglaterra. Esse professor é super culto, David, tá fazendo o mestrado dele em Cambridge, aliás, doutorado, né? Eu conversando com ele, falei, mas cara, Inglaterra, me assustou. Ele falou, ele matou, ele percebeu que eu estava perplexo com a afirmação, por que Inglaterra? Falou, Jorge, Inglaterra saiu da zona do euro por causa de fake news. Os caras deliraram com a história da fake news, tiraram a Inglaterra da zona do euro. Eles rasgaram, por causa de fake news, 30 anos de conquistas. De relacionamento. Exato. De mercado, de abertura, tudo. Rompimento de fronteira, mercado livre. Pois é, cara. Por causa de quê? De fake news. Eu nunca entendi isso. Sim, fake news. Mas também manipulação de informações. Tá? Eu não vou junto, conservadorismo, que muito do conservadorismo que a gente vê tem um quesinho de fanatismo. Tá? E isso não tem nada a ver com ser de centro, esquerda ou direita, tá? Porque você pode ter isso em qualquer vertente e ser tão nocivo quanto, mas o que a gente percebe, né? Muita superstição, muita paranoia, muito delírio, muita coisa fora da casinha acontecendo. E essas pessoas que moram lá, eu fui coletando relatos, o adoecimento você percebe que é coletivo, que é trabalho, as pessoas trabalham, saem do trabalho, enchem a cara e vai para casa. Olha que vida legal, que coisa mais gostosa, o que você faz da vida? Nada. Eu sou um cogumelo ambulante. Né? Jorge, como é que as pessoas podem adoecer coletivamente? Nesse campo, Leal, se você não tiver consciência e percepção da realidade, e sobretudo, por que eu sou crítico com relação ao fanatismo? Eu tenho aí 30 anos de prática profissional. Só no ano passado nós atendemos 106 mil pacientes através da Clínica Social Jung Brasil. Somos 730 colaboradores, estamos atuando, temos clínica social hoje em 9 estados. Leal, a gente tem números para poder falar. O que o fanatismo faz e onde começa o adoecimento das pessoas? Quando ela se fecha, quando ela fecha a cabeça, quando ela para de ter liberdade. Quando ela é colocada numa bolha. Exato. Por quê? Vamos lá. Pessoal, uma das questões que a nossa educação faz, e até eu sou contra aquele projeto de educação familiar, que ele vem nessa toada desse discurso. Meus filhos não podem se misturar. Oi. Ou seja, você já vai criando a bolha. Você já vai criando a bolha ali atrás. Uma das grandes questões que a nossa educação faz, Leal, é fomentar nos nossos filhos e na nossa educação a socialização primária, que é a capacidade do indivíduo de conviver com a mãe do coleguinha que torce, o cara é flamenguista, a mãe do coleguinha torce pro Fluminense. Você tem que dar bom dia pro porteiro, você tem que negociar com a merendeira, a dona da cantina. Você tem que aprender a tratar bem as outras crianças. Exato, não dá garfada no coleguinha do lado, não compasso não fura o olho do coleguinha não, sabe? Ou seja, a escola, além de passar conhecimento, ela te traz a possibilidade de convívio social. Tá? Isso no futuro, para um adulto, é vital. Isso é um networking, isso é capacidade, inclusive de desenvolvimento de carreira, de criatividade. Até para não virar aquele adulto petulante que chega num local e não sabe como cumprimentar as pessoas que estão ali. Tá? Cansei de atender pessoas com depressão, ou mesmo em situações mais graves, transtorno bipolar, que a pessoa não tem a roda de convívio, Leão. As pessoas mais adoecidas que a gente trata na saúde mental são as que perderam a socialização. Ou seja, isso é um pontapé inicial. Exato. Quase sempre. Quase sempre. A não ser que exista um lastro que provocou isso, um lastro consciente e tal. Não, quero ficar mais recluso e tal, mas conscientemente, de forma estruturada. Sim. Fora isso, é o pontapé inicial para assumir que a bolha é tudo na sua vida. Exatamente. E quanto mais a pessoa vive em bolha, eu vou falar um dos maiores conceitos que a gente tem na nossa civilização,
A liberdade. Gente, a liberdade é constitucional. Sabe, direito de ir e vir, ele tem que ser ilibado, ninguém pode mexer nisso. A partir do momento que a pessoa vive numa bolha, que ela não socializa, que ela se trancou num condomínio fechado, eu acho isso tão bonitinho, Léo, sabe, gasta 4 milhões para comprar uma casa para odiar os vizinhos e para ser odiado por eles. Mais ou menos isso. Para não ter relacionamento. Cara, olha o tanto de dinheiro que a pessoa gasta para viver mal. Olha, deixa aqui meu Pix, tá? Pode botar um pouquinho lá na minha conta, tá sobrando aí para você bancar a pessoa cognitivamente, né, limitada, né? Faz o Pix pra gente, né, Léo? Com certeza. Mas você vê, para quê? Num pseudo discurso de segurança, num pseudo discurso que eu vou me misturar só com quem é gente boa. Sem esquecer que lá no condomínio vizinho do lado é o chefe do PCC, o outro é estelionatário, devedor profissional. É só gente boa, eu gosto tanto disso. Eu morro de rir, mas não acho graça de jeito nenhum. E gastar 4 milhões para isso, né? Não, tem gente que gasta muito mais. Com certeza, estou sendo generoso aqui, né? Outro dia, por exemplo, eu conheço uma pessoa que está vendendo a casa dele, mas assim, eu só conheço mesmo, não tem relacionamento nenhum com essa pessoa. Aliás, eu fui levado lá por uma outra pessoa, por um outro motivo e tal. O cara tá saindo do Brasil, tá indo embora e tal, tá vendendo a casa dele num condomínio aqui, preço 28 milhões. É umas coisas assim. Olha, é legal ter dinheiro, é legal poder viver a vida. Cara, 28 milhões uma casa num condomínio fechado em Goiânia. O que eu mais questiono, Léo, que bolha é essa? Que bolha é essa que você está vivendo? Como é que constituíram dentro de você uma capacidade para você não socializar? Aquela pessoa é diferente, eu não vou relacionar com ela. De onde vem esse conceito que se transformou numa necessidade imperativa em você e você passa a obedecer, né? E é curioso que isso começou no Brasil com as religiões, teve o discurso de classe, de segurança, perpassou pela teologia da prosperidade e agora, por último, a gente vê isso na política, que era quem deveria defender a Constituição para garantir o direito de ir e vir. Ok. E para deixar muito claro que bolha é um negócio que vai faltar oxigênio de cara. Léo, é muito vai te sufocar. Complicado. A médio e longo prazo, talvez o fanatizado não sinta isso tão rápido. Que como ele está muito adoecido mentalmente, ele ainda vai nisso há alguns anos. Agora, os familiares, os que estão em volta... Sofrem muito. Nossa! Você precisa ver um desespero de um rapaz que eu atendi... família tradicional, e ele gostou de uma moça que era de outra orientação religiosa. Família toda carismática, aquela coisa de não largar a igreja. Ele gostou de uma menina que a família toda dela era da Umbanda, né? Aquela coisa bem africana, vamos dizer assim. Você precisa ver o escândalo. A mãe fez o moleque mudar de escola, que não aceitava o filho se misturar. A mãe escandalizou, meu filho, não criei meu filho para isso, né? Sabe, em momento algum se questionou o caráter da moça, quem que é a família da moça, para que é a moça. Exatamente, sabe? Ninguém pergunta pro menino, você tá feliz, não tá feliz? Filho, você ama essa menina? Você gosta dela de verdade ou não? Tá? Isso não foi questionado? Não. Olha só que a loucura. bolha faz isso, Léo. Você estereotipa, você trabalha com o conceito de Goffman, que é aquela questão do estigma. Você bate o carimbo ali, você não vê, não existe sujeito nessa história. Tá? Você trata as pessoas como objeto.